Olá, meus amigos da Diário do Brasil TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa gloriosa Bauru. O Campeonato Brasileiro está indo aí, como esse programa é gravado na segunda-feira e vocês têm o prazer de assistir, né, a semana inteira, e nós o prazer de tê-los conosco, né? Então, vai levando aí, tem jogos, hoje jogos da Copa do Brasil, né? O São Paulo eliminou o Palmeiras, então o São Paulo está aí com tudo. Vai ter um jogo agora pelo Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Corinthians, né? E aí o bicho vai pegar, porque o São Paulo está com um time bem montado, com moral, né? Até o Pato fez gol, cara. O Pato entrou e fez gol. E o Pato realmente é um grande jogador. É que ficou aí afastado há algum tempo, né? E está voltando. O São Paulo... Eu falei nesse programa aqui, lá no começo do ano. Todo mundo falando do Palmeiras. Eu falei, o Palmeiras tem um grande time, tem um grande elenco, tem um grande técnico, mas não se esqueça que o São Paulo tem um grande time também e um grande técnico. O plantel do São Paulo é muito bom também. Talvez não seja tão recheado como o do Palmeiras. Agora eu quero fazer outra vez aqui um alerta. O Abel Ferreira, para mim, é um dos maiores técnicos do mundo. Mas reclama de tudo. Agora ele reclamou que o Palmeiras, como ele disse, tem time aí que tem muito mais recurso que o Palmeiras, o triplo do recurso do Palmeiras, o triplo das condições do Palmeiras, o triplo da torcida do Palmeiras. Abel, fala para mim qual é o time do Brasil que tem o triplo da torcida do Palmeiras. Ninguém, nem o Flamengo. O Flamengo tem uma grande torcida porque isso é coisa do passado, né? Isso o Gobinho, viu? Que vamos lembrar, o Gobinho lá atrás, o Martin Lisboa, os caras lá de trás vão lembrar. Passava na televisão só jogo do Flamengo, lá pro norte, nordeste e tal, na hora do pam, sabe? Passava antes de começar o filme, só passava, porque o dono do Canal 100 era flamenguista, e era o Canal 100 que apresentava isso, então pegou muito flamenguista, lá pro norte, nordeste. Agora, falar que tem o triplo da torcida do Palmeiras, não, tem que respeitar a sua torcida. Viu, senhor Abel Ferreira? O senhor aí está ganhando o seu salário rechonchudo aí, não pode falar isso do Palmeiras, não. Bem, agora vamos voltar para a nossa casa aqui. Noroeste empatou com o São Bento, né, no sábado, né? Vai ter outros resultados, o Noroeste vai tocar o barco aí, vai subir, se Deus quiser, e nós vamos... O time está bem, jogou bem contra o time do São Bento, não ganhou porque o goleiro fez uma grande partida, né? E tem algumas reclamações, eu vinha para a rádio agora, ouvindo a Jovem Pan, né? Vindo para a televisão, ouvindo a rádio Jovem Pan, os meninos falando de pênalti, que foi pênalti, não foi pênalti. É que o Noroeste é complicado, né? Ninguém ajuda o Noroeste. Não precisa ajudar, é só não atrapalhar. Que já tivemos 2 pênaltis esquisitos lá fora, quando nós jogamos contra ali em Mirassol, né? Foi ali. Então, não precisa ajudar, é só não atrapalhar que o Noroeste vai. Agora, no tempo do Cláudio Mantini, o pau comia na federação se não desse um pênalti para o Noroeste. Bem, agora nós vamos trazer para cá, para o estúdio, porque hoje eu tenho orgulho de trazer, né? É uma satisfação para mim, um atleta que foi só 11 vezes, durante 11 anos, né, capitã da seleção brasileira. Só 11. Né? Num time que tinha Hortência, tinha Paula, um time que foi a grande seleção, a seleção de ouro que nós tivemos, né, de basquete do Brasil. Né? E ela era a capitã. E hoje mora em Bauru, tem escola em Bauru, né? Trabalha aqui em Bauru com basquete, né? E é minha amiga de muito tempo. Eu fiz jogos importantes aí do time do basquete nosso, quando apanhamos por ele, levamos garrafa d'água na cabeça, aí, e tacaram de tudo em nós, né? Precisamos escolta da polícia para sair de Jundiaí um dia, é verdade. Então, estou aqui com a Suzete, capitã da seleção brasileira, né, Suzete? Tudo bem? Tudo bem, Faria. Um prazer muito grande estar aqui e poder falar da nossa paixão maior, que é o basquetebol. Suzete é apaixonada pelo basquete e ela está aqui com o Eduardo, né, Eduardo? Bem, Eduardo? Prazer, Faria. Obrigado pelo convite.
Muito legal estar aqui com vocês, estar vivenciando esse momento aqui. Eduardo muito obrigado. É professor de basquete lá. Vamos falar da Criarte, falar do que a basquete, do que a Suzete faz hoje, né, Suzete? Jogar, você jogou muito, você foi um fenômeno. E agora, como professor, diz que é um fenômeno melhor ainda. Eu falei, será possível que subiu tanto assim? Eu não desacredito, eu sei que realmente você tem capacidade para fazer esse trabalho. Nós, estando dentro de uma escola, né, vivenciando o basquete como eu vivenciei, e depois fazendo um trabalho dentro de uma escola onde você tem pessoas de um nível muito bom te orientando com os alunos, é unir o útil ao agradável. Você põe em prática o que você sabe e com orientação de pessoas totalmente do bem, totalmente capacitadas. Ali, quando não tem idade, né? Todo aluno que estuda na Criarte já pode participar da escolinha? É a partir dos 4 anos de idade. 4 a 16 anos. Sim. Para os meninos de 4 anos, a bolinha é menorzinha, né? É menorzinha, a cesta é menor. E a escolinha é aberta também, para alunos de todas as escolas. É um projeto que já vai para quase 30 anos, que existe na Criarte, e que só nos deu alegria e sabedoria também para trabalhar com as crianças. Uma menininha de 4 anos, quando você dá a bola para ela, é uma bola menor, evidente, né? Então, no jeito dela, quando ela começa se destacar entre as outras, dá para ver que aquela vai ser uma grande atleta? Tem jeito ou pode ser uma grande atleta de basquete? É uma carreira longa, né? É um tempo bem longo de dedicação, de compromisso, de disciplina. E é esse o nosso papel lá. Mostrar esse lado para a criança, mostrar o caminho. E é tanto que a gente fala é educar através do basquete. Porque não é só na quadra. Sim. É um trabalho também extra-quadra. Fora da quadra. E o Eduardo, como é que você conheceu a Suzete? Como é que foi para o projeto? Na verdade, há 18 anos atrás, eu fui lá na quadra, né? Eu não sabia nada de basquete, era recém-formado em educação física. Se formou onde? Eu me formei na Universidade Paulista, na Unip. Sim. E daí eu comecei a conversar com ela estava precisando de uma pessoa para ajudar, então eu comecei do zero, na verdade, do basquete. E a minha vivência no basquete foi só na escola. Então foi muito gratificante que eu estou nessa escola de aprendizado, dentro da escola mesmo, dentro do basquete. Anos, há 18 anos. Então já estamos na luta. Patrimônio. Estamos na luta lá, cada dia aprendendo mais. Suzete está há quanto tempo lá? Já estou há mais de 30 anos. 30 anos lá. Vou fazer 31. Porque eu trabalhei lá antes do meu filho e depois meu filho nasceu e foi para lá também estudar. Foi através dele que eu fui buscar a Criarte. Que eu tinha a escola como referência e era meu sonho, se eu tivesse um filho, levar para a Criarte. Sim. E quando eu cheguei lá para conhecer, eu fui bem recebida e o pessoal me fez na cabeça para você ficar a educação física dentro da Criarte. E foi o que aconteceu. Que não tinha, era meio, ainda estava começando. Estavam iniciando o ensino fundamental. Sim. Aí precisaria... Era tempo do Duda, Duda, Zé Luiz, né? Era os Toledos ainda. Era dos Toledo ainda? Aí me receberam lá com muito carinho e pediram a minha presença. Eu fiz um trabalho de experimental, né? Ver se eu ia me dar bem com a educação física e acabei implantando a educação física dentro da Criarte, construir a quadra, tudo. E através do ensino fundamental, os pais começaram a pedir a escolinha de basquete. Foi onde 3 anos depois a gente lançou e estava já dessa escolinha, desses 30 anos, saiu alguma jogadora que foi para aquele time? Começamos com as meninas, né? Tivemos meninas que fizeram faculdade e jogaram basquete pelas faculdades delas. E depois a chegada dos meninos, que em número maior, sempre o masculino vai com mais quantidade, né? Aí nós fomos plantando e começamos a colher frutos. E estamos colhendo bastante, porque nós temos crianças que hoje jogam basquete no Corinthians, em Franca, em Campinas, na época de Campinas, Cravinhos, Sorocaba. Que saíram daí. E hoje o mais recente que nós temos que está fazendo a faculdade
a UFSCar em São Carlos e começou a jogar basquete lá também. Sim, fala um nome aí, um nome que você Nós temos o Henrico, o Caléu e o Fernando. No Corinthians joga qual? A Pini jogou no Corinthians. A Pini? Nós temos... Isso é bom, então. Joga no Corinthians porque é bom. Tem alguns do Corinthians. Inclusive o Henrico foi para a seleção brasileira, sub-16, e está correndo atrás. Então, se destacando. Está na seleção do sub-16. Aí você vai ser grande, vai fazer de 3 pontos um monte, né? Aprendeu com a Suzete e vai. Agora, a Suzete, conta um pouquinho da sua carreira. Os grandes momentos, o programa não vai ter tempo de contar tudo. Eu quero trazer você um dia aqui para falar só da sua carreira. E hoje nós estamos falando da Criarte, que é muito importante, falando das coisas de Bauru, né? Mas, na sua carreira, Suzete, conta qual foram os momentos mais importantes da carreira, aquelas conquistas pelo BTC, né? BTC. O mais importante foi quando eu tomei a decisão de aceitar vir para Bauru. Sim. Com 12 anos de idade, eu estava chegando em Bauru e, de repente, um compromisso muito intenso. Então, vivenciei, através do basquete, a minha fase de criança, infância, adolescência. Aí, fiquei mocinha através do basquete e adulta. E estou até hoje com o basquete. Você veio de Penápolis? Eu vim de Penápolis. Ela era de Penápolis e veio para cá. Quem viu você jogando e falou, essa menina... Foi nos Jogos Regionais? Foi nos Jogos abertos, que através do voleibol e do basquete que foram me buscar em Penápolis. Quem viu? O professor Sirval Camargo. Sirval, o grande Sirval, pessoal do BAC. E o Barbosa, e o Marra e Raduan Trabucci. Sim, sim. Eles foram na minha casa. Esses grandes nomes, né? Barbosa Barbosa, as pessoas às vezes... Eu falo, Bauru, gente, tem tanta coisa. Tem o astronauta, tem o Pelé, né? Esses são os grandes nomes aí que falam hoje, né? Mas teve o Barbosa. O Barbosa foi da seleção brasileira, gente. Entendeu? Muito tempo. Barbosa é conhecido e reconhecido até internacionalmente. É coisa assim de... E a Suzete também. A Suzete foi capitã da seleção quando jogava o Paula, Hortência. Eu passei por 3 gerações, né? Eu entrei na geração Norminha, Nilza, Marlene, que era uma grande Elzinha, Delci, que eram as veteranas. Aí começou uma fase de renovação que eu já com 14 anos já fui com esse grupo. Aí ajudei a formar a chegada da Paula, Hortência, Vânia Teixeira, Cristina Punco. E a terceira geração foi a chegada de Marta, Janete, que aí depois já era, o ciclo já estava se fechando, e foi a minha despedida da seleção brasileira. Mas você... 14 anos. Você foi muito importante para a seleção brasileira, a gente sabe porque mostrou para elas não só quadra como fora da quadra, né? Seriedade, comprometimento, né? Tudo isso. Em qualquer esporte isso é importante, né? E o mais importante que o basquete também me mostrou, o lado de estudar. E é o que a gente tenta passar para as crianças, a importância de se dedicar à escola. Tanto que a gente cobra muito disso com eles, porque a gente tem que pensar no futuro. Eu, se eu não tivesse estudado, não estaria ensinando as crianças hoje. Então, tudo são ciclos na vida da gente, tudo passa. O importante é você fazer um legado bacana, mas pensar no futuro. Você fez educação física também? Não, eu sou assistente social. Eu tenho pós-graduação em treinamento desportivo. Sim. E foi onde me deu a condição de trabalhar com o esporte. E você, Eduardo, como é que você se sente quando está dentro da quadra, ensinando as crianças, falando para as crianças? Eu acho interessante, assim, na educação física, que a gente tem essa possibilidade de passar outros valores também, não só o esporte. A gente pode passar por isso que é importante, como a Suzete falou, a importância dos estudos, a importância de escutar os pais. Isso é muito importante, escutar pai e mãe, saber que são aqueles que verdadeiramente torcem pelas crianças, né? Então, eu acho isso muito legal dentro do esporte, do basquete, ter essa oportunidade de passar valores para eles, de assuntos, de coisas que estão no dia a dia deles, que às vezes eles não conseguem conversar. Polir o caráter, ele dá o porte atlético dá o caráter também. A disciplina junto. Eu tive isso, porque eu fiz educação física também, infelizmente, né? E quando eu fiz educação física,
vários, eu tive Nuno, Cobra, o professor Zelão, Zé Vermelho, que é o Zé Roberto de Castro, hoje é vice-reitor da universidade, né? Minha filha se formou lá, né? E a hora que minha filha se formou, ele ia passando, eu falei para ele, minha filha se formou, ele me deu um abraço. Sua filha se formou, minha filha fez medicina lá, né? Ele ficou feliz, né? Sua filha, pô, eu fui seu aluno e agora sua filha aqui, ele ficou emocionado, né? Minha filha se formou lá, o Zelão, né? E também o professor Gualberto, o professor Gualberto nos falava isso que você falou. Todos davam um pouquinho, todos, tive muitos professores. Aulas teóricas, nós tínhamos 4 médicos, né, na Faculdade de Educação Física naquela época. 4 médicos, né? O Tolentino, o velho, o Márcio Tolentino, o pai, né? Nos dava biologia. Então, o doutor Ari, professor o médico Ari de Souza, e o Nuno Cobra, que foi o preparador físico do Ayrton Senna depois. Está sempre aqui, todo ano que nós fazemos o nosso encontro, ele vem. O Nuno é um gênio, né? Ele é gentleman. Agora, isso que você falou, o professor Gualberto passava muito para nós. Todos passavam, mas ele dava ginástica geral e ele focava muito o caráter, né? Ensinava a gente era molecão, aquele tempo gostava da noitada, né? Saía, ele segurava um pouco a gente, segurava aqui, né? Falava para a gente segurar a euforia, que a gente tinha que pensar no futuro da gente. Se você for por ser músico, você vai ser músico, então não tem problema que vai para Agora, professor de educação física, você vai ensinar os garotos. Você não é só, ele falava, você não é só, você não vai ser um atleta, você vai ser um cidadão do bem. Um educador também, um cidadão do bem, um educador. Então você tem que ensinar os garotos o caminho. Então é isso que você tem que aprender. Então tem que limitar essas loucuras da gente, né? Tinha uns malucos lá na faculdade, eu e mais uma meia dúzia, que eram malucos. Respeito ao próximo. Isso, além de respeito a gente sempre tinha, né? Mas gostava de noitada, bagunça, né? Droga, coisa que nunca teve. Então, e eu falo para garoto, não é só droga, cigarro comum, nada. Álcool, o próprio álcool é droga, entendeu? E naquele tempo a gente tomava cervejinha e tal. Então ele falava, evita, vocês têm que cuidar do corpo e tal. E você vê hoje uma pessoa que não bebe, que não fuma, vive com muito mais tranquilidade, com muito mais saúde, não é mesmo? E é isso que você passa também para os seus alunos? Totalmente. A gente passa disciplina, respeito ao próximo, a convivência em grupo, sim, que é um esporte coletivo, né? Que ninguém é feliz sozinho. Isso. É uma equipe. Para chegar a finalizar a cesta, a bola passa em várias mãos, né? Isso. E depende daquele que também está passando, aquele que está marcando lá atrás. Isso. Então, a gente desperta o gosto na criança pelo basquete desde cedo. Depois que ela pegou o gosto, aí a gente começa a tirar dela o melhor do basquete e direcionar para o jogo, que aí tem várias regras, né? Tudo vai evoluindo, né? Quando eu joguei futebol, eu joguei num juvenil de Piraju, que era imbatível. Nós jogamos 5 anos, nunca nem empatamos, nem perdemos. Era time, você for lá um dia em Piraju, almoça lá no Castelinho, pergunta para o Carlos Cury, ele é dentista e era o nosso goleiro. Nosso time, mas a gente não pensava nisso, mas não sabia o que era, mas fazia isso já. No vestiário, eu, né? O Vandão, os caras que eram o Valério, o próprio Cury, que tinha o Luizinho Paterlini, que hoje é médico lá em Londrina, falava, tem que fazer o passe, não segura a bola. Hoje a gente aprende assistência. Aquele tempo não tinha isso. Quem dá assistência no futebol, por exemplo, quem dá assistência para fazer o gol nunca aparecia. Era só o que fazia o gol que era importante. Hoje não. Hoje aparece o número. Tal jogador fez tantos gols, então deu tantas assistências. Passou a valorizar mais o atleta, né? E no basquete tem não só o que faz a cesta, mas para chegar finalizar uma cesta, passou a bola por muitas mãos. E muitas vezes o cara faz a jogada e deixa o cara no jeito para fazer a cesta, né? Então a assistência tem sido importante. Se valorizar. É como se fosse um garçom, né? Que vai estar servindo as pessoas. Né? Quem pega o rebote, né? Quem rouba a bola do adversário. Fala para mim um jogo, aquele jogo de Jundiaí, ficou marcado? Ficou, como vários, né? Que era um rival eterno.
Durante anos, o nosso maior rival na categoria de base foi o Divino Salvador de Jundiaí. Era o BTC de Bauru e o Divino Salvador, para ver quem era campeão do estado. E eles eram únicos e nós chegamos para tirar esse espaço deles e conseguimos. E a vida é tão assim diferenciada dentro do esporte que no fim eu fui encerrar a minha carreira em Jundiaí. Lá em Jundiaí, jogando para o Colégio Divino Salvador, que era o sonho do Padre Olívio. Padre Olívio era o comandante lá. Era o idealizador do basquete no e colégio. quando ele levou você para lá, ele lembrou daquele jogo? Que nós ganhamos lá dentro. Constantemente. E isso não tem preço, como várias outras, né? São histórias que a gente, quando encontra a turma do veterano, a gente relembra e curte o maior prazer, porque hoje não se vive tanto intensamente o esporte como antigamente. Amor. Esse jogo é importante lá de Jundiaí, porque eu estava lá na quadra com o Walter Lisboa essa vez. E eu estava de repórter de campo, de quadra esse tempo, né? Aí foi interessante que os caras estavam apelando mesmo. Eles tiravam aquele clipe, tira tudo, deixou aquele, aí põe o grampinho, só põe um elástico e tacava, né? Tacava. Aí, estava no finzinho do jogo, rapaz, no finzinho do jogo duro e tal. Tacaram na perna da Suzete, ela lembra disso até hoje, tá na perna da Suzete. E ela foi jogar e estava ardendo, ela olhou, estava enfincado na perna dela, na coxa dela. Eu falei, ela vai parar o jogo, chamar o árbitro. Hoje eu faria isso, quando eu jogava futebol, eu era manhoso, não faria isso. E o outro jogo, se fizer isso com o Neymar, chama o helicóptero. Se fizer isso com o Neymar, chama o helicóptero, levanta, vai para o hospital, do jeito que ele é manhoso, né? Agora, eu sou fã do Neymar, eu gosto, adoro o Neymar, mas que ele é manhoso, tudo ele reclama. No começo da carreira, caía à toa. Aí eu lembrava desse lance da Suzete, que enfiou aqui o clips, ela olhou, viu o clipe, bateu, rapaz, ficou esguichando o sangue e tudo, e ela tinha aquele tempo, não tinha esse negócio de sangue, precisa parar, não. Ficou saindo sangue na perna dela, ela passava a mão e continuou o jogo, né? E nós ganhamos lá dentro, né? Fomos campeão dentro de Jundiaí. Como era aquele time? Jogava você, Vânia? Vânia, Simone, aí tinha a Jane, Solange. Solange, E era uma turminha nossa, Daisy, tinha a turminha que vinha de baixo e começou a aprender. Ganhamos lá dentro de Jundiaí esse dia, e para sair de lá foi preciso escolta da polícia, não foi? Fomos escoltados. São histórias que ficaram na nossa memória. Em Jundiaí, isso aí. Mas muito bem, já me avisaram, o Bruno. Obrigado, Bruno. Bruno, nosso coordenador, ele e o Fabiano aí, ajudando sempre aqui, o Paulinho Rodocas, todo mundo aqui. Trabalho de equipe, né? Equipe, para levar para vocês esse programa, né? Obrigado, Suzete. Espero tê-la outras vezes aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho. Estamos aí com algumas pessoas ajudando a gente, porque se não fosse eles, a gente não chegaria aonde nós chegamos. E são pais parceiros, amigos parceiros que nos ajudam. E eu só tenho que agradecer, porque a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, não pensando só no basquete, mas pensando no futuro cidadão do bem. Quantos alunos você tem hoje lá? Nós estamos com 85, né? Mais ou menos. 85 alunos, entre da escola e os externos. Isso. Como é que faz um pai que quer que o filho aprenda basquete com a grande campeã? Entrar em contato com a gente. Qual é o contato? Contato da Crearte, 99609-2826, que a gente marca uma aulinha experimental. Tanto que a gente está retornando... 99609-9626? 2826. 2826. E a gente marca uma aulinha experimental, porque a gente tem que ver se a criança, se é isso que ela quer, realmente. Sim. Aí fez a aula, fica. É difícil então, o aluninho que não fica. Quando a criança gosta, né? Quando tem dom para aquilo, né? E a gente o trabalho inicial é um trabalho lúdico. Para despertar o gosto na criança, mostrar o que é o basquete, o que é os amiguinhos que vão estar lá, conhecer os professores que vão conviver o dia a dia. Essa que você falou que se gosta e não gosta, tem uma boa. Até eu preciso perguntar para o Tidei se é verdade isso aí. Diz que quando o Tidei foi jogar bola no Noroeste, foi lá fazer teste.
Aí o Valeriano disse que viu o TD e tal, viu que não ia ter jeito para jogar lá. No gol, acho que era no gol que ele ia, não sei. Falou TD, viu que ele tinha uma mãozona grande. Falou, vai jogar basquete com essa mãozona que dá certo. E depois deu certo. TD foi um dos maiores jogadores de basquete. Não, TD era um dos jogadores mais importantes do basquete de Bauru. E jogava muito o TD. Só que a historinha não dá, eu esqueço de perguntar para o TD se é verdade, que o Valeriano falou, vai no basquete com essa mãozona, vai dar certo. Tem que saber, né? O jeito encontrar, né? É o que a gente faz, o jeitinho de trazer a criança, mostrar para ela como que é. E depois que faz a aula experimental com a gente, dificilmente não fica. O Bruno já avisou lá que está terminando. Vamos lá. Eduardo, obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de falar dessa modalidade que é tão gostosa, que a gente tenta ensinar as crianças com carinho. Daí, de repente, elas já estão jogando basquete, brincando, se divertindo. O pai que quer, então, é 996-09-2826. Sim, é o meu telefone. Tá bom, telefone da Suzete, para poder levar o filho lá para aprender. Faz o teste, se gostar, gostou, não paga nada para fazer o teste, né? E depois de começar, se ela tem um pequeno curso, que é de fora da escola, né? Sim. Um pequeno curso mas vale a pena. Vai que vale a pena. Essa eu conheço. Vale a pena. Se seu filho tiver um jeitinho pro basquete, não precisa nem ser bom, ter muito talento pro basquete. Se tiver um pouquinho de jeito, ela faz jogar basquete. E uma coisa importante, é importante levar cedo. Levar a criança logo na idade, 4, 5 anos, 6 anos, porque está aparecendo crianças lá com 12, 13 anos que já perdeu lá atrás. Então quem chega cedo, chega na frente. Mas se você tiver um filho que tem jeito para coisa, pode levar com 12, 14, que vai acabar. Que o Pelé, se estivesse morando na zona rural, o Pelé com 26 anos, alguém descobrisse o Pelé e trouxesse, ele ia arrebentar do mesmo jeito. Mas o ideal é levar mais cedo. Levar cedo para aprender. Muito obrigado, Suzete. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno, de verdade. Você aí hoje no comando, você e o Fabiano. E todo o nosso pessoal que colabora, que ajuda aí, né? Na retaguarda. E obrigado a você, telespectador, que é a razão de ser desse programa, né? Que faz dele uma das maiores audiências do interior e dá orgulho para nós, para Bauru, para a TV Diário do Brasil, TV Prevê. Tá vendo? E nós vamos ter, logo, vamos ter. Isso aqui está se modernizando, está aumentando demais a TV Prevê. Isso dá orgulho para nós. Para quem trabalha aqui e vê cada dia tudo se movimentando, cada dia que você chega tem alguma coisa diferente, né? E vai mexer demais ainda. Você vai ter muito mais orgulho da TV da nossa cidade, da nossa região, que é a Diário do Brasil, TV Prevê. Obrigado a você, então, telespectador, pelo respeito que você tem para conosco e nós procuramos tê-lo com você também, tá bom? Muito obrigado. E vou agradecer aqui um grande amigo que eu tenho. Esse amigo me acompanha, me estimula, me dá todas as dicas para que eu venha para o programa, dentro e fora, né? A minha família. É um amigo que eu tenho há muito tempo. Se você quiser, é amigo dele também. É só querer ser, tá bom? Fala, Jesus, eu quero ser seu amigo. Ele vai cochichar. Eu também já sou seu amigo. Se você tiver 20 anos, vai falar 20 anos. Tá bom? Jesus, um grande abraço para você. Obrigado por tudo.